Quero ler, para a meditação da palavra de Deus nessa noite, Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Atos 2, a partir do verso 42. Diz assim a boa palavra do Senhor. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam um com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo, e eram estimados por todos. E cada dia, o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Vamos orar. Senhor Deus, a palavra é tua. Que o Senhor possa aplicar essa palavra no coração do povo que é teu. E que nós saímos daqui, Senhor, nesta noite, impactados pela tua palavra. E cheios de ti, a ponto de que a nossa vida venha a ser uma vida de multiplicação. Possamos multiplicar aquilo que somos, e nós somos discípulos do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Amados, multiplicando vidas. Multiplicando vidas. É o tema do nosso congresso, tema da nossa conferência. E nós já fomos ministrados de forma maravilhosa na sexta-feira pelo pastor Nelson Miguel, da Assembleia de Deus em Queimado. Ontem, no sábado, fomos ministrados pelo pastor André Luiz, da Catedral Presbiteriana do Rio. E hoje, nós queremos continuar nessa vibe. Hoje nós queremos intitular a nossa palavra em Aprendendo a Multiplicar com a Igreja Primitiva. Aprendendo a multiplicar com a Igreja Primitiva. Amados, para alguns teólogos, o nascedouro da igreja, o berço da igreja, aconteceu nesse capítulo, nos primeiros versos desse capítulo, quando relata a descida do Espírito Santo. Para a maioria dos teólogos, ali estava o endereço da igreja primitiva. Ali estava o berço da igreja primitiva, da igreja do Senhor. E alguns teólogos entendem que este texto, quando fala dessa convivência estupenda, dessa convivência magnífica e extraordinária da igreja de Cristo, tratava-se tão somente porque Jesus Cristo tinha subido aos céus e tinha dito que ia voltar para buscar a igreja. Então alguns teólogos dizem
que o povo começou a viver daquele jeito, porque estava esperando que Jesus ia voltar na semana seguinte. Aí o povo seguia a doutrina dos apóstolos. Aí o povo tinha comunhão permanente. Aí o povo vendia tudo que tinha para dar ao mais pobre, porque eles não iam precisar de nada, eles iam morar no céu. Mas não era assim. Eu não creio que foi por isso. Os cristãos do primeiro século, os cristãos da igreja primitiva, amados, eles viviam essa harmonia e esse amor. Não eram porque eles queriam que Jesus ia voltar amanhã, não. Eles viviam esse amor porque eles sabiam que Jesus já tinha vindo, já tinha se entregado por eles, e de que agora eles precisavam viver para Ele, de fato e de verdade. Abriam mão dos seus bens, não é porque não iam mais precisar, porque pensavam que ia morar logo no céu, mas abriam mão dos seus bens e da sua vida, porque a coisa mais importante para eles era viver para Deus. Quisera eu que hoje aqui nesse lugar nós fôssemos tomados por tal sentimento de que Jesus vai se manifestar amanhã, vai se revelar amanhã nas nuvens para nos buscar, e a gente começasse a partir de agora se desprender das nossas vidas, desprender dos nossos conceitos, se desprender dos nossos bens, dos nossos talentos, entregasse a nossa vida no altar, para viver só para Ele, só para Ele. Amados, eu quero, como eu disse, ministrar nesta noite no teu coração, aprendendo a multiplicar com a igreja primitiva. Amados, como a Juliana falou aqui, o John e todos os outros que me antecederam aqui, nós somos uma igreja em multiplicação. Como o pastor André pregou ontem, nós somos uma igreja em franco crescimento. Mas nós temos muita coisa que aprender com a igreja primitiva. Deus tem muito mais para fazer aqui, em mim e através de mim, em ti e através de ti. Ele tem muita coisa para fazer neste lugar. Então, o texto diz assim: e acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Por quê? Porque o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Primeiro, amados, porque a igreja vivia na doutrina dos apóstolos. A igreja vivia aqui, ó. Era aqui que eu consultava. Era aqui que eles consultavam a verdade. Era aqui que eles consultavam os ensinamentos de Deus. Era aqui que eles tiravam as lições das suas vidas. Eles não estavam querendo aprender com outro tão somente, eles estavam querendo aprender com Deus, com a sua palavra. Sabe por quê, amado? Esse livro é a revelação de Deus para a nossa vida. Esse livro é a boca de Deus que fala. Apesar de hoje muitos teólogos, muitos seminários dizer que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, ela é a viva palavra de Deus. E aquele povo multiplicava, porque a sua unção estava na busca pelo conhecimento de Deus.
nós vamos multiplicar muito mais. Nós vamos multiplicar muito mais quando o nosso interesse estiver em buscar na boa palavra de Deus as respostas para as nossas vidas. Eles multiplicavam, amado, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, porque as doutrinas não eram doutrinas de homens, porque a doutrina não eram costumes que foram colocados no corpo da igreja ao longo do tempo. E alguns dizem que a igreja não é de Deus porque o púlpito é preto, ou que a igreja não é de Deus porque as meninas ficam com o celular para filmar a gente, para postar nas redes sociais, ou que a igreja não é de Deus porque as luzes ficam apagadas na hora do louvor. Não era isso que preocupava eles. Eles estavam preocupados em fazer a vontade de Deus e seguir a doutrina dos apóstolos, aquilo que os homens de Deus ensinavam. Quando estivermos dispostos a viver mais pela Bíblia, aprendendo a doutrina dos apóstolos, andando de mãos dadas com a liderança de Deus, com o povo de Deus, com os ministros de Deus, com os líderes, nós vamos multiplicar mais. A igreja primitiva acrescentava ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, porque eles não precisavam inventar nada, eles apenas seguiam o risco. Esse é o risco, esse é o ensinamento, é isso que Jesus deixou para nós, é isso que Ele quis que estivesse escrito aqui, e era por isso que eles multiplicavam. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, primeiro porque eles andavam na doutrina dos apóstolos. Querido, se a palavra de Deus diz que não, é não, mas se a palavra de Deus diz que sim, é sim. E eu quero viver nesta terra tudo que a palavra de Deus diz que eu posso viver. Eu quero fazer nessa terra tudo que a palavra de Deus diz que eu posso fazer. E eu quero abandonar nesta terra tudo que a palavra de Deus diz para me abandonar. Quando fizermos isso, o Senhor vai acrescentar a mais dias a dia aqueles que vão sendo salvos. Então a primeira coisa, o Senhor acrescentava dia a dia, porque eles estavam ligados aqui, estavam conectados com isso aqui, com a palavra de Deus, conheciam ela, conheciam a palavra de Deus, liam a palavra de Deus, Hoje aqui na escola dominical, mas nós tínhamos 46 pessoas, e eu estava falando, 46 aqui dentro, porque tinha muitos lá fora, e eu estava falando, isso aqui, para ser líder, para ser estudado, é para ser praticado. Estava falando, meus amados, vai chegar um tempo que isso aqui vai ser tirado de nós, como já foi tirado de alguns irmãos nossos, como está sendo tirado de alguns irmãos nossos. E aí, a doutrina que você vai ter que viver é aquela que você já aprendeu dela. Então você precisa praticar isso aqui hoje, ler isso aqui hoje. Falava que a psicóloga, a pastora Elisângela, me ensinou que 17 dias praticando a mesma coisa, no mesmo horário, ele vira um hábito. Vira um hábito. Comece a ler a palavra de Deus, a se alimentar da palavra de Deus, comece a buscar na palavra de Deus. Vamos viver da doutrina dos apóstolos, e aí a gente vai multiplicar para a honra e para a glória do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Segunda coisa que o texto diz é que além de viver na doutrina dos apóstolos, o texto que nós lemos diz: viviam o amor fraternal.
Mas lá no outro texto, na outra versão, vai dizer assim: viviam a comunhão, na comunhão do pão. Mas viver em comunhão não é estar no mesmo lugar. Viver em comunhão não é estar no mesmo lugar. Viver em comunhão é estar no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo coração, com o mesmo amor, com o mesmo envolvimento, com os mesmos sonhos, com os mesmos projetos. Isso é comunhão. Estar no mesmo lugar, sem essas coisas, é estar numa aglomeração de pessoas, e isso gera Covid. Mas estar no mesmo lugar, com seus sonhos e projetos, com amor fraternal, vivendo o novo de Deus, dando mais glória ao seu irmão, mais honra, perdão, ao seu irmão, do que a si próprio. Isso é comunhão. A comunhão que eles viviam, era uma comunhão tão maravilhosa, tão esplêndida, que quem tinha mais, vendia e dividia com quem tinha menos. Não estou mandando que você venda o que tem, que você distribua. Não. Mas eu quero que você tenha o mesmo sonho, o mesmo projeto. Eu quero que você sinta a dor do seu irmão, que sintamos a dor uns dos outros, a alegria uns dos outros. Costumo dizer que quando uma dor é dividida, ela se torna meia dor, meia dor. Quando uma alegria é dividida, ela se torna duas alegrias. Sabe o que isso me ensina? Ter comunhão é eu chorar com quem chora, e eu sorrir com quem sorrir. Acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, aprendendo a multiplicar com a igreja primitiva. Eles seguiam a doutrina dos apóstolos, eles tinham uma comunhão verdadeira. Tinha uma comunhão verdadeira. Mas nós precisamos amar o nosso irmão. Esse irmão que está do seu lado aí, ó, ele vai morar com você lá no céu. A palavra de Deus diz para nós assim: suportando-vos uns aos outros em amor. E aí a gente acha que assim, ó, eu tenho que suportar. Mas não. Suportar um ao outro é servir de suporte, é carregar nas costas, é servir de apoio, é servir de auxílio, é carregar por amor. A igreja de Cristo na terra, nós do projeto Obedecer, vamos multiplicar mais e mais, quando aprender com a igreja primitiva. O que é ter comunhão? O que é ter comunhão? Eles viviam na comunhão uns com os outros. Eles se amavam. Participavam das refeições de casa em casa. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a igreja multiplicava, porque ela vivia na doutrina dos apóstolos. A igreja multiplicava, porque ela vivia uma comunhão verdadeira. A igreja multiplicava, porque ela tinha um testemunho eficaz. O texto diz assim, ó: contava com a simpatia de todo o povo. Contava com a simpatia
de todo o povo, tinha simpatia da igreja que estava próxima, tinha simpatia dos irmãos, um amava os outros, um era simpático com os outros, ninguém era antipático, ninguém era egoísta, ninguém pensava em si próprio. E esse negócio, essa relação que eles viviam, gerava um testemunho para as pessoas de fora. Sabe o que é testemunho? Lá no dicionário vai dizer que testemunha é aquela pessoa que viu ou ouviu algo e está disposto a contar tudo. Testemunha é uma pessoa que viu e ouviu algo e está disposto a contar tudo que viu e ouviu. Oi. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós ouvimos o seu relato, o relato da sua história nas Escrituras Sagradas. Mas nós não só ouvimos, Ele se revelou para nós. Nós temos visto a sua glória, nós temos visto a sua manifestação, nós temos visto o seu poder, nós temos visto os seus milagres. Até em nós mesmos. Agora, nós precisamos estar dispostos a contar isso. Precisamos estar dispostos a contar isso, a falar isso a todo mundo, amados, a todo mundo. Eu tenho certeza que se você tivesse a receita da cura da Covid-19, você não ia guardar ela na gaveta, você ia anunciar para o mundo todo, para o mundo todo, ficar livre dessa praga, livre dessa moléstia, livre desse mal, livre dessa enfermidade. Mas eu e você, nós somos testemunhas, nós temos a receita, de algo que pode curar um mal muito maior do que a Covid-19. Porque a Covid-19 já matou no Brasil 574.700 e poucas pessoas contadas. Mas ele não levou para o inferno todas essas pessoas. Só matou o corpo. Findou a história aqui. Mas muitos destes estão no seio de Abraão. Muitos desses estão em Cristo Jesus, estão em Deus. Nós sabemos, nós temos a receita da cura de algo que é 1000 vezes pior do que a Covid-19. Nós temos a receita que elimina um mal pior do que a Covid-19. Nós temos a receita daquilo que cura o homem do pecado. E o pecado é pior do que a Covid-19. Porque além de matar o corpo, ele joga a alma no inferno. E eu e você temos a receita disso. Nós somos testemunhas disso, amados. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Nós fomos alcançados pela graça salvadora. Fomos alcançados pela graça salvadora. Tivemos uma conversão, uma mudança de direção. E fomos encaminhados para a gloriosa luz de Cristo. Estamos preparados para ir morar no céu com Jesus. O que nós precisamos fazer para multiplicarmos mais é fazer como a igreja primitiva fazia. Testemunhava.
Todos ficavam pasmos, todos ficavam admirados da vida de transformação daquelas pessoas. Todos ficavam admirados com o que estavam vendo na frente dos seus olhos e abandonavam a vida de pecados e viam caminhar na luz de Cristo pelo testemunho dos crentes, pelo testemunho dos cristãos. Eu e você fomos salvos pela graça. Eu e você fomos testemunhas de para onde nós iríamos, se não fosse a graça de Deus manifestada a nós, se não fosse a instrumentalidade de algum crente para nos levar ao Senhor, nós também estaríamos caminhando para o inferno. Mas o Senhor nos resgatou do inferno pela sua graça, pela instrumentalidade de um homem, de uma mulher, de um servo de Deus, e nós mudamos de caminho. Deus tem multiplicação para a igreja. Deus quer multiplicar vidas através da tua vida, mas para isso é necessário que você seja testemunha. Testemunha. Aquele que viu, ouviu, está disposto a falar. Você viu, você ouviu, você é testemunha ocular, é testemunha audível do que Deus fez, faz e está fazendo. Você é o caminho da multiplicação do projeto Obedecer, porque você é o caminho da multiplicação de vida, e você vai multiplicar a sua vida na vida de alguém. Você precisa multiplicar o que você é. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. A igreja primitiva multiplicava, porque ela estava cheia de Deus, que ela estava vazia de si mesma e cheia de Deus. Aí ela multiplicava. Você vai multiplicar. Eu vou multiplicar. Quando eu me esvaziar de mim, e quando eu me encher de Deus. A igreja gozava da bem-querência de todo o povo, porque todo o povo via a sinceridade dos seus passos. Então, aprenderam a multiplicar com a igreja primitiva. A igreja primitiva multiplicava porque andava na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva multiplicava porque tinha uma comunhão verdadeira. A igreja primitiva multiplicava porque dava testemunho. Contava tudo que viu e ouviu. A palavra de Deus não diz para mim que os apóstolos tinham um iPhone, ou que tivesse um outro celular qualquer, ou um outro meio qualquer de multiplicar a palavra. A palavra não diz para mim que eles tinham uma rede de internet que possibilitava os acessos com rapidez até para o outro lado do mundo. Eles usavam o que tinha nas mãos. Eles usavam o testemunho pessoal. Você hoje
pode testemunhar com o seu testemunho pessoal. Mas você hoje pode testemunhar também através das redes sociais. Você pode testemunhar hoje de várias formas, de muitas formas, com mais facilidade. A igreja hoje tem muito mais auxílio para multiplicar. A diferença primitiva para a igreja atual era o envolvimento com a palavra de Deus. Era a intimidade com Deus. Era a entrega total que eles davam a Deus. Nós hoje, amados, aqui no Projeto Obedecer, estamos preparando para ser uma igreja multiplicadora. Multiplicadora de vidas. Nós precisamos multiplicar aquilo que somos. Portanto, você vai multiplicar alguma coisa. Você vai multiplicar alguma coisa. Você vai multiplicar aquilo que você é. Se você tem uma vida íntegra, cheia de Deus, os seus filhos saberão disso e vão imitar você. Os seus parentes vão saber disso e vão imitar você. Os seus vizinhos vão ver isso e vão imitar você. Portanto, nós precisamos nos encher de Deus. Precisamos estar cheios de Deus para esse tempo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava à igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos. Sabe por quê? Quarto e último, que a igreja primitiva multiplicava, porque ela evangelizava. Porque ela evangelizava. Ela tinha uma convivência social. Eles primeiro conquistaram a simpatia, porque o povo de Deus, tem que ser um povo simpático. O povo de Deus tem que ser um povo simpático. Acabou o tempo do crente ser aquele do bigode grosso, da fala áspera, inimigo do sorriso e amigo da arrogância. Porque a igreja primitiva não era assim. Porque a igreja primitiva não vivia na religiosidade. A igreja primitiva vivia cheia de Deus. E aí, dia a dia, acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Hoje nós estamos comemorando o 2º aniversário do Projeto Obedecer. Hoje nós estamos comemorando a multiplicação de vidas que Deus tem feito através das nossas vidas. E tem muita gente que você trouxe hoje no altar de Deus. Tem muita gente que você trouxe hoje para a presença de Deus. O texto termina dizendo assim, ó: dia a dia, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amados, hoje, Deus quer acrescentar para o Projeto Obedecer aqueles que vão sendo salvos. Em outras palavras, para você que chegou aqui nesta noite e ainda não teve um encontro real com o Senhor, ou está desligado da igreja, desigrejado, afastado da presença do Senhor, o Senhor quer acrescentar você na membresia dessa igreja. O Senhor quer acrescentar você ao número dos crentes que vão sendo salvos. O Senhor quer acrescentar você ao número dos crentes que vivem uma comunhão abençoada, que vive na doutrina dos apóstolos, que dá testemunho e que salva outras pessoas. Você foi trazido aqui hoje por algum crente,
por algum crente que não se envergonhou da palavra, por algum crente que tem prazer em evangelizar, prazer é trazer você até o altar de Deus e colocar você no número dos que vão sendo salvos. Salvo do quê? Pastor, eu preciso ser salvo do quê? O diácono Paulo Sérgio, ele carrega uma frase que ele diz o seguinte: você pode até viver sem Deus aqui nessa terra, o difícil mesmo será você partir daqui sem Deus. Deus quer te salvar. Deus quer que você tenha uma vida abençoada nessa terra. Deus quer que você seja contado com aqueles que andam na doutrina dos apóstolos, com aquele que vive uma comunhão verdadeira, com aquele que dá testemunho do reino, e com aquele que vê o crescimento da igreja do Senhor nessa terra. Ele quer salvar você nesta vida, porque nesta vida Ele quer te dar paz, nessa vida Ele quer te dar certeza de que Ele está contigo, nessa vida Ele quer ser o seu Pai amoroso, zeloso, que cuida de você, e na vida eterna Ele quer que você esteja na presença dEle pelos séculos dos séculos. Portanto, a igreja primitiva, ela nos ensina a multiplicar, vivendo na doutrina dos apóstolos, tendo uma comunhão verdadeira, dando testemunho, e vendo aqueles que são salvos e acrescentados à igreja do Senhor dia a dia. Eu quero encerrar essa palavra, amados. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que o nosso aniversário de 2 anos, comemorado hoje, né? A gente faz dia 24, mas é comemorado hoje. Aniversário de 2 anos de existência. E Deus, Ele é o Senhor dessa igreja. Ele é o Senhor dessa igreja. E Ele quer, de presente nessa data, Ele quer, de presente para essa igreja, o seu coração, a sua vida, a sua reconciliação. Ele quer que você seja conduzido na doutrina dos apóstolos. Ele quer que você tenha uma comunhão com esse povo que te ama e quer cuidar de você. Ele quer que você seja agora testemunha dele, e que você veja que através da sua vida Ele vai multiplicar outras vidas neste lugar. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso. Que festa gloriosa, Senhor, nós tivemos aqui no Projeto Obedecer. Uma festa, Senhor, maravilhosa. Sexta-feira, sábado e hoje no domingo. E o Senhor nos presenteou com pessoas retornando para a tua casa, presenteando, Senhor, com aqueles que o Senhor acrescenta ao teu evangelho. E agora, Senhor, queremos te pedir que o Senhor venha, Senhor, sobre a nossa vida, nos dando graça para ganhar muitos outros para o Senhor. Senhor, receba nossa adoração, nosso louvor. Nos leve, Senhor, para a nossa casa, guardados e protegidos pelo Senhor. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja sobre a tua vida, sobre esta igreja, e sobre todo o Israel de Deus espalhado pelo face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.